E sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a doutora Juliana Souto Ferreira, né, que vai mediar o painel 3, Advocacia Pública e Assistência Social. Doutora Juliana Souto, que é procuradora do município de Montes Claros, especialista em Direito pela UCAM. Com a palavra, doutora Juliana. Está sem o áudio. Doutora Juliana ainda está sem o áudio. Acho que a doutora Juliana está com algum problema no áudio. Vamos aguardar um pouquinho. Alô, bom dia. Pronto, doutora Juliana, está tudo certo. Sim? Sim, todos. Estou escutando, pode iniciar o painel. Bom dia a todos. Agradeço o honroso convite da Escola da AGU, em nome do Dr. Rodrigo Ribeiro, né, para presidir essa mesa. Eu me sinto muito confortável com esse tema e muito feliz. Eu acho que a assistência social merece ser debatida, né, e ser discutida, que é um tema muito exigido dos advogados públicos. No entanto, ele não é tão debatido, né? Eu gostaria de cumprimentar todos os participantes desse seminário, na pessoa do nosso presidente da OAB, doutor Raimundinho, e da nossa presidente da Comissão de Advocacia Pública, doutora Luzia Cecília. Né? E sobre o tema, parabenizando, né, novamente a Escola da AGU, pela sensibilidade de escolher o tema geral do seminário, né, pela sua relevância, que é um tema necessário e relevante de ser debatido. E fechando agora o tripé da Seguridade Social, traz essa questão da assistência social. Né? A assistência social, enquanto política pública, foi o último sistema a ser instituído e implementado, né? O que provocou uma ruptura com a lógica do antigo sistema assistencialista, que é um grande desafio para os operadores do direito, principalmente da advocacia pública, que atuam na implementação das políticas da assistência social. Então, eu passo a palavra, cumprimento o doutor Fernando Maciel, que é procurador federal, mestre em Direito de Relações Sociais pelo Centro Universitário do Distrito Federal, UDF. Cumprimento o doutor Fernando, qual passa a palavra para ministrar a palestra sobre a assistência social e as medidas emergenciais de combate à pandemia pós-Covid-19. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar deste relevante seminário aí que nos traz, né, o debate acerca de temáticas de grande repercussão, de grande importância econômica e social para o nosso país, envolvendo aí a seguridade e principalmente a atuação de nós, advogados públicos, né? Nesse terceiro painel, nós vamos abordar a advocacia pública e o subsistema da assistência social, e especificamente aí abordando as medidas emergenciais de combate a esse cenário de pandemia, e mais do que isso, fazendo projeções para o futuro, aí, para o pós-Covid. Queria primeiro também saudar a doutora Juliana, que está mediando este painel, também cumprimentar os doutores Gabriel, ex-colega aí da Procuradoria Federal, agora atuando na Procuradoria do Estado de Minas Gerais, da mesma forma, o doutor Rodrigo Esteves, procurador do município de Juiz de Fora. Então, teríamos um painel, né, com o objetivo de fazer uma análise no cenário federal, no cenário estadual e também municipal, que vai ser bastante enriquecedor. Eu também não poderia deixar de cumprimentar e agradecer ao colega Dr. Rodrigo Ribeiro pelo convite, ele que verbalizou esse convite para que eu tivesse o privilégio de participar deste evento. Eu aproveito também para convidar aquelas pessoas que ainda não me conhecem, seguir minha
minha rede social, meu Instagram, Prof. Fernando Maciel, e também aproveito aqui já para fazer uma divulgação de um livro que, juntamente com o professor Rodrigo Ribeiro, nós organizamos, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui por causa do meu chroma aqui, deixa eu tentar colocar mais próximo, mas basicamente é o livro Seguridade Social em Questão, publicado pela editora de Plástico aí de Minas Gerais, foi publicado em 2016, mas tem uma abordagem de toda a Seguridade Social, no subsistema da saúde, da previdência e assistência, escrito aqui por advogados públicos, então tem uma análise da normatividade, uma análise crítica da jurisprudência, fica o convite para quem quiser aí aprofundar o estudo também dessa temática. Pois bem, o meu objetivo aqui é compartilhar algumas reflexões com vocês. Como nós vamos analisar, né, o nosso cenário atual, né, de combate à pandemia e também o cenário futuro, sempre quando eu faço uma análise temporal, eu chego à conclusão que para conhecer bem o meu presente e projetar o meu futuro, é imprescindível que eu conheça, né, que eu tenha um conhecimento do meu passado. Então, por exemplo, tivemos no primeiro painel uma abordagem da temática aí da previdência, né, do subsistema previdenciário, e no Brasil hoje nós estamos discutindo se vamos privatizar ou não a previdência. Será que não temos que aprender com o nosso passado, ou se eventualmente não temos um passado que possa nos trazer alguma informação adicional, será que não podemos buscar aí experiências de outros países, como por exemplo o Chile, que em 1980 promoveu a privatização da sua previdência pública e hoje está voltando, né, ao sistema anterior, porque, de fato, não foi um movimento adequado, não adotaram as medidas necessárias para garantir a sustentabilidade desse sistema previdenciário. Então, temos que refletir. Da mesma forma, envolvendo a nossa assistência social. Apenas para lembrar que dos sistemas de proteção social, né, nas fases evolutivas, a assistência social é a primeira fase. Nós sabemos que ela se dividiu aí numa primeira fase de uma assistência privada, principalmente até o século XVII, até antes da Lei dos Pobres, né, conhecida como Poor Relief Act, na Inglaterra, em 1601, aonde a proteção ela era garantida, era realizada no âmbito familiar, no âmbito comunitário. Foi após essa Lei dos Pobres que nós passamos a ter aí uma assistência pública, né, financiada por contribuições, com uma forte intervenção da igreja, principalmente para garantir os direitos, a proteção das crianças, das pessoas idosas, aquelas pessoas inválidas e também dos desempregados. O nosso país passou efetivamente por essa fase, até porque tivemos aí em 1543 a criação, né, da primeira Santa Casa, ou seja, materializando a assistência social. Depois tivemos a Constituição Imperial de 1824, estabelecendo aqueles socorros públicos também de natureza assistencial. Evoluímos para a fase do seguro social, a partir de 1883, né, lá na Alemanha, com Bismarck, que nada mais fez do que ceder uma pressão da classe trabalhadora, que, insatisfeita com as consequências da Revolução Industrial, começaram a pressionar, e aí estavam prevendo aí que isso iria prejudicar, né, o movimento de crescimento econômico implantado com a Revolução Industrial. Vamos fazer o quê? Vamos ceder à classe trabalhadora e conceder alguns direitos sociais, mas, de certa forma, bastante restrita, porque apenas para os trabalhadores. Então, apenas aqueles que eram incluídos. Os demais, os desamparados, não tinham essa proteção. O Brasil passou por essa fase, principalmente a partir de 1923, com a criação da famosa Lei Eloy Chaves, que instituiu a Previdência Social no Brasil, tanto que hoje o INSS é Instituto Nacional do Seguro Social, mostrando a sua afinidade com esta segunda fase evolutiva. Mas, né, com o passar do tempo, chegamos no que hoje conhecemos como Seguridade Social, que, né, foi fundada a partir de 1941, com o Plano Beveridge, que, ao contrário da fase anterior, do Seguro Social, que era destinada apenas aos trabalhadores, temos aqui uma proteção universal. Beveridge, inclusive, chamava de uma proteção do berço ao túmulo, proteger aí todas as pessoas em todas as fases da sua vida. Pois bem, vamos fazer uma reflexão agora da Seguridade Social no nosso país. Então, tranquilo, está lá no artigo 194, que é um conjunto integrado de ações, de iniciativa não só dos poderes públicos, mas também da sociedade, é importante chamar isso a atenção, e vai ter como objetivo garantir, né, os direitos que estamos vendo aqui nesse seminário, nos seus 3 painéis, direito à previdência, direito à saúde, e agora analisando a assistência social. Sabemos também que estes subsistemas eles estão lá previstos no artigo 6º da Constituição, ou seja, são direitos sociais fundamentais. Então, está lá previsto no artigo 6º, direito à educação, à saúde, mas também temos a previdência e assistência aos desamparados. Depois disso, o que nós tivemos?
tivemos com a Constituição também no artigo 203, disciplinando especificamente este subsistema, que também ele tem uma universalidade um pouco mais restrita que a saúde, né? A saúde ela tem uma universalidade muito ampla, porque direito de todos e dever do Estado. Nas aulas que eu costumo dar de direito previdenciário, eu sempre costumo utilizar como exemplo o Silvio Santos. Se o Silvio Santos quiser ter um atendimento na rede pública de saúde, ele tem direito, porque a Constituição, em seu artigo 196, assim o assegura. É independente de contribuição, independente de qualquer critério. Mas, na assistência social, nós temos aqui uma universalidade mais limitada, porque ela vai ser prestada àquele que necessitar. Então, nós vamos ter uma redução aí nessa amplitude, nessa universalidade. E se formos analisar a Previdência, aí sim temos uma universalidade mais restrita, porque ela é concebida para aqueles que contribuem. Então, temos que fazer uma análise nesse princípio aí, que está lá previsto no artigo 194, da Constituição, como objetivos da Seguridade Social, essa universalidade de cobertura e atendimento, ela tem uma aplicação diferenciada a depender do subsistema que nós estejamos estudando, estejamos tratando. No plano infraconstitucional, o que tivemos? Em 93, a própria edição da Lei Orgânica da Assistência Social, que passa a prever também, é direito do cidadão, é um dever do Estado, temos que garantir essa política de Seguridade Social não contributiva, visando o quê? Garantir o mínimo social, ou seja, a dignidade da pessoa humana, e novamente reforçando que isso não é apenas um dever, uma atribuição do Estado, mas também pressupõe uma atuação da sociedade, importantíssima também essa atuação da sociedade para garantir as necessidades básicas. Se formos analisar a distribuição de competência prevista no texto constitucional, tanto competência legislativa como competência material, nós vamos ver que lá no artigo 22 da Constituição consta como sendo uma competência privativa da União legislar sobre seguridade social. Mas, ao analisarmos o artigo 23, nós vamos ver a competência comum, não só da União, mas dos demais entes subnacionais, aqui falando de estados, Distrito Federal e município, também para zelar pela saúde, pela assistência pública, pela proteção das pessoas portadoras de deficiência. E mais do que isso, temos também no artigo 24 da Constituição, que também trata de regras de competência, estabelecendo a competência concorrente tanto da União, dos estados e Distrito Federal. Aqui não há referência expressa ao município, mas sabemos que lá no artigo 30 nós temos aquela competência que vai, né, aplicar em situações específicas de âmbito local, também à disposição para atribuir a competência para disciplinar a previdência social, a proteção e defesa da saúde, e também a proteção daquelas pessoas portadoras de deficiência. Então, por isso que vai ser extremamente importante aí também ouvir os nossos debatedores que vão trazer essa experiência de atuação envolvendo a assistência social, não apenas no âmbito federal, mas principalmente no âmbito estadual e no âmbito municipal. Então, vai ser muito válida essa análise aí em todas as esferas. Feita essa análise do contexto normativo, agora eu quero convidar vocês a fazer aí uma reflexão sobre a assistência social e, especificamente, em relação às medidas emergenciais que foram implementadas, e aqui eu vou me ater ao governo federal, as medidas que foram implementadas pelo governo federal, para combater essa pandemia do Covid-19. Então, estamos diante aí de um fenômeno, pelo menos para mim, sem precedentes na nossa história, né, que vem trazendo o que podemos dizer uma crise na economia, uma crise na saúde, uma crise, né, nas relações interpessoais, muitas vezes em face deste momento novo que estamos vivenciando, de isolamento social, e, por consequência, é necessária uma intervenção do Estado para minimizar esses efeitos e também para estabelecer uma transição para o período pós-pandemia. Fazendo um link aqui com a disciplina que eu costumo ministrar também em curso de pós-graduação, que é o direito previdenciário, a reforma previdenciária ela foi feita num contexto de déficit previdenciário e certamente não previam o que iria acontecer posteriormente com essa pandemia, gerando essa recessão econômica que certamente vai enfraquecer um pouco os objetivos que o governo tinha acerca dessa economia com as medidas que foram implementadas. Então, agora é o momento de focar nessas medidas emergenciais que estão sendo implementadas aí no âmbito da assistência social, para fim de tentar minimizar e combater esses efeitos prejudiciais da pandemia Covid-19, e como disse, já
planejar o que nós vamos fazer para esse período pós-pandemia, que certamente nos trará muitas adversidades, muitos desafios a serem superados. Mas, falando em medidas concretas que foram implementadas, né, em uma matéria aí de assistência social para o combate ao coronavírus, nós temos que analisar a Lei 13.982, de 2020, que trouxe algumas medidas concretas, como, por exemplo, vamos falar daquilo que já existia, o famoso BPC-LOAS, o famoso Benefício de Prestação Continuada, da Lei Orgânica da Assistência Social, que é, né, concedido àquelas pessoas idosas com mais de 65 anos, ou então com pessoas com deficiência que não possuam renda, não tenham uma família que lhe garanta a sua subsistência. Então, esse benefício já existia, previsto na Constituição, depois regulamentado a partir de 1993, o que o governo federal fez para instrumentalizar aí uma medida concreta de combate à pandemia. Flexibilizou o critério de renda. Então, inseriu lá o artigo 20, letra A, na Lei 8742, na Lei Orgânica de Assistência Social, passando a prever que, nesse momento de calamidade pública, inclusive reconhecido por decreto legislativo, então, neste momento, nós vamos poder aí flexibilizar aquele critério de renda que consta lá como sendo 1/4 do salário mínimo, passando a prever a possibilidade, então não é uma obrigação, mas sim a possibilidade de ampliar ele para meio salário mínimo. E, para isso, vamos estabelecer aí alguns critérios. Como é que nós vamos fazer essa majoração? Porque está dizendo que pode ser de até meio salário mínimo. Então, isso vai observar, né, o que vai ser previsto em regulamento, mas também alguns elementos a serem considerados, alguns fatores, como, por exemplo, o grau de deficiência daquela pessoa que venha a ser destinatária do BPC-LOAS, também a dependência de terceiros, se ela precisa, né, de um suporte permanente, uma terceira pessoa. Temos que avaliar também as circunstâncias pessoais, ambientais e também todos aqueles fatores familiares e socioeconômicos. Também outro aspecto que vai influenciar para permitir essa flexibilização do critério de renda, o comprometimento da renda, né, familiar. Muitas vezes pode ter uma família que tem uma renda menor, mas ela tem casa própria, ela não tem um comprometimento tão grande. Outra família pode ter uma renda um pouco maior e pode gastar com medicação, pode gastar aí com aluguel. Então, nós temos que analisar concretamente, né? Então, essa análise do critério, que chamamos de miserabilidade, para fins de viabilizar o acesso ao BPC-LOAS, não pode refletir uma fotografia, mas tem que ser o filme, tem que ser uma análise dinâmica, contextual, que evidencie qual pessoa que efetivamente atinge esses critérios. Então, passou a ser previsto isso a partir da Lei 13.982, essa flexibilização do critério de renda. Uma outra novidade que tivemos foi a possibilidade de antecipar o pagamento do benefício de prestação continuada, porém, não no valor de um salário mínimo. A possibilidade de antecipar aí a quantia de R$ 600. Num primeiro momento, nós tivemos aí, né, uma previsão de que isso ocorreria por 3 meses, essa antecipação, e, recentemente, o governo federal editou um decreto autorizando o INSS a prorrogar essa antecipação até 31 de outubro de 2020. Então, neste caso, como nós estamos aí num momento de isolamento social, as agências da Previdência Social estão fechadas, nós não estamos tendo um atendimento presencial, como fica a situação daquele idoso, daquela pessoa com deficiência, né, principalmente que precisa aí de um exame pericial, de um exame, né, social que avalie a sua condição e que reconheça o seu direito a receber esse benefício, já que não está sendo feito esse atendimento presencial, e enquanto isso vamos concedendo o benefício, porém não no valor integral, sabemos que é no valor de um salário mínimo, mas sim na quantia de R$ 600. E posteriormente vamos submeter essa pessoa a todos os procedimentos para verificar se ela tem direito a receber e aí sim, né, pagar esta diferença. Então também foi uma medida implementada para combater este momento que vem acarretando aí medidas de isolamento social. Temos também outra novidade, que foi a instituição desse auxílio emergencial de R$ 600 que o governo instituiu aí em favor de trabalhadores informais, trabalhadores desempregados, né, outras situações previstas de forma expressa, quais são os critérios, a questão da renda familiar, a questão também do recebimento
e declaração do imposto de renda no ano de 2018. Então, tivemos todos os critérios objetivos para definir, principalmente esses trabalhadores informais que estavam impedidos de desempenhar a sua atividade, ou mesmo aquelas pessoas desempregadas. Num primeiro momento, também foi previsto aí, né, 3 parcelas de R$600. Eu faço uma reflexão, até porque muitas vezes o que a mídia vinha colocando, né, como se fosse uma esmola, como se fosse um favor do governo, e na verdade nada mais é do que um direito do cidadão brasileiro de receber essa assistência social. Eu fiz aqui uma longa introdução no início, compartilhando fundamentos normativos, principalmente constitucionais, de que a assistência social é um direito fundamental, está lá previsto no artigo 6º, que é dever do Estado, em conjunto com a própria sociedade. Então, nós não podemos interpretar isso como uma mera ajuda, como nós vimos e vemos até hoje na imprensa. Na verdade, o governo não está fazendo porque quer, mas sim porque a Constituição determina, né, garantir, viabilizar esta proteção social. Então, é nessa ótica que nós temos que interpretar este auxílio emergencial, de caráter eminentemente assistencial, tanto que introduzido aí, né, na Lei 8742, e também sendo uma medida implementada, né, no âmbito do Ministério da Cidadania. Então, temos aqui também que reconhecer a efetiva natureza desse direito fundamental, e não é, como eu disse, uma esmola, não é um favor que está sendo feito à população brasileira, mas sim nada mais do que concretizando a previsão contida na nossa Constituição Federal. O que nós já vimos de resultados, né? A Caixa informa aí que já beneficiou aproximadamente 66,4 milhões de pessoas. Então, de fato, uma medida concreta de amplo alcance social. Mas, pergunto a você, será que esse é um case de sucesso? Será que tudo aconteceu perfeitamente? Pelo que eu vi na imprensa, pelo que eu vi de pessoas que tentaram pedir esse auxílio emergencial, não, porque nós tivemos aí muita demora, muita inconsistência nessa análise, na concessão, principalmente inconsistências cadastrais, né, indeferimentos indevidamente para pessoas ali que alegavam que tinha mandato eletivo. Na verdade, a pessoa concorreu a uma eleição municipal alguns anos atrás e constava essa informação no seu cadastro e teve indeferido esse benefício, esse auxílio emergencial, pelo fato de titularizar hoje um mandato eletivo. Além disso, tivemos atuação humana indevida, ou seja, fraude. Nós vimos aí inúmeros militares recebendo, servidores públicos, empresários e até mesmo mortos. Quantos mortos receberam este benefício? Não é à toa que a CGU recebeu aí mais de 11 mil denúncias. Então, nós temos que aprender com esse nosso passado recente. Claro que foi tudo feito de forma muito apressada, muito acelerada, diante da urgência da matéria e da relevância, mas nós temos que reconhecer que nós não temos bases cadastrais confiáveis. Se nós queremos partir, por exemplo, aí para uma total informatização da Previdência e concessão de benefícios, será que nós temos bases cadastrais confiáveis? O auxílio emergencial já mostrou que não. Então, nós temos que extrair uma lição, né, desse passado recente acerca dos problemas operacionais que tivemos para corrigi-los, para que se eventualmente, nesse período de pós-pandemia, tenhamos que evoluir em medidas assistenciais que elas sejam destinadas efetivamente para aqueles que têm direito. Fazendo uma análise também no cenário judicial, que aí vai fazer o link para a nossa atuação enquanto advogados públicos, de fato, tem um número bastante expressivo de ações judiciais, principalmente ações individuais, que foram interpostas requerendo este auxílio emergencial. Por quê? Porque muitas vezes ele foi indeferido indevidamente ou houve uma demora extremamente excessiva nessa análise. Tinha pessoas que estavam há meses lá no cadastro constando como análise e alegando ter preenchido todos os direitos. Então, em face dessa situação, em face da peculiaridade do momento de isolamento social, que a pessoa não pode sair para a rua para garantir o sustento da sua família, né, nós temos que reconhecer aqui que, nesse aspecto, né, o servidor público ele não foi atingido diretamente, até porque continuou trabalhando. Eu trabalho mais de casa do que antes do período de pandemia, em face, né, dessa possibilidade de processo eletrônico, de participação de reuniões por videoconferência, mas aquele que atua na iniciativa privada, e principalmente aquele que tem um trabalho informal, este ficou extremamente atingido, prejudicado, por consequência,
se observou aí o procedimento administrativo, requereu, não obteve acesso, nada mais justo do que buscar a judicialização neste caso. O ideal é que a gente tivesse atuado preventivamente e não permitido estas inconsistências, né? Recentemente eu vi uma informação na mídia aqui que já tinham mais de 43 mil ações individuais ajuizadas requerendo aí a concessão do auxílio emergencial. Além disso, tivemos aí uma forte atuação, né, tanto de Defensoria Pública quanto do Ministério Público Federal, inclusive expedindo recomendações, né, para que fosse acelerada essa análise, ou então dar uma resposta, diz sim ou não, mas viabiliza a pessoa, né, a possibilidade de recorrer até mesmo no sistema administrativo ou até mesmo buscando a via judicial. Eu fiquei sabendo também que teve uma ação civil pública do MPF lá no estado do Amazonas pedindo a descentralização desse pagamento, ou seja, somente na Caixa não vai dar certo, vamos descentralizar este pagamento para acelerar a disponibilidade desse recurso a essas pessoas que efetivamente necessitam. E aí, para finalizar, eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões de como deve ser a atuação da advocacia pública, principalmente nesse atual cenário, mas olhando principalmente para o momento pós-coronavírus, o momento pós-Covid, que nós temos que buscar aí, né, aprender as lições já obtidas até aqui e buscar uma medida de maior efetividade. Primeiro, nós sabemos que esse cenário, né, pós-Covid, ele vai demandar implementos de políticas públicas, tanto no âmbito social, quanto também no âmbito econômico. Nós já ouvimos do governo a informação que pretende aí substituir o Bolsa Família pelo Renda Brasil. Então, cada vez mais, nós, advogados públicos, temos que exercer uma advocacia de Estado e não de governo. Nós temos que garantir aí os princípios constitucionais, temos que garantir aí a concretização de políticas públicas e, para evitar esses problemas que já nos deparamos aí no passado recente, nós temos que cada vez mais investir numa atuação consultiva prévia. Por isso aqui já rendo elogios aos colegas aí da advocacia pública, que atuam aí na consultoria jurídica, fazendo um excelente trabalho nessa atividade consultiva, porque é ali que nós vamos reduzir as demandas judiciais. Então, uma pergunta que eu compartilho com os colegas, né? Que tipo de profissional nós seremos? Nós vamos ser aquele profissional que está lá no navio, que verifica logo à sua frente a existência de um iceberg, e o que ele faz? Ele corre para pegar o maçarico, porque tão logo o navio venha a colidir contra o iceberg, ele vai proceder ao conserto do casco. Será que é esse profissional que nós devemos ser? Eu acho que não. Nós devemos ser aquele profissional que fica com o GPS orientando o melhor caminho a fim de evitar essa colisão com o GPS. E, traduzindo isso para a nossa linguagem, nós temos que cada vez mais priorizar uma atuação consultiva, uma atuação de assessoria prévia que venha a evitar problemas. Em países mais evoluídos, os profissionais da medicina que são mais reconhecidos, renomados, não são aqueles que curam doenças, mas sim aqueles que previnem doenças. Então, nós temos que cada vez mais, tanto na iniciativa, na advocacia privada, quanto principalmente na advocacia pública, priorizar essa atuação consultiva. E aí uma preocupação que eu compartilho com os colegas é diante desse cenário futuro aí de reforma administrativa. Então, nós temos que nos preocupar no sentido de que essa reforma ela tem que servir efetivamente para otimizar a atuação da máquina pública, mas não para reduzir prerrogativas da advocacia pública. Sou pena de enfraquecer essa atuação institucional, sou pena de enfraquecer essa atuação de advocacia de Estado, que devemos fazer. Então, para finalizar, né, a mensagem que eu quero compartilhar com todos vocês aí é que a advocacia pública ela tem sim que preservar a sua independência técnica. Não estou dizendo que tem que ser Ministério Público, nós temos que ter a nossa independência técnica de desenvolver o nosso trabalho de uma efetiva advocacia de Estado. Para isso, certamente, nós vamos ter aí um Brasil com políticas públicas sólidas, políticas públicas efetivas e certamente nós vamos estar contribuindo para a concretização não apenas aí da assistência social, mas dos direitos sociais, direitos econômicos como um todo. Só tenho a agradecer aí a atenção de todos e devolvo a palavra para a nossa mediadora. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Fernando Maciel. Nosso agradecimento pela brilhante exposição e pela sua análise rica, didática e atual sobre o tema. Passamos agora à fase dos debates, saudando
os debatedores da mesa, o doutor Rodrigo Esteves Santos Pires e o doutor Gabriel Arbex. Em primeiro lugar, eu vou apresentar aqui o doutor Rodrigo, procurador do município de Juiz de Fora, presidente da APROM-JF, especialista em Direito Público pela UFJF. Doutor Rodrigo Esteves, a palavra está com o senhor. Boa tarde, doutora Juliana. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar todos que estão participando desse belíssimo seminário, nas pessoas do professor Raimundinho, nosso presidente da Ordem dos Advogados, seção de Minas Gerais, a doutora Luzia, nossa presidente da Comissão de Advocacia Pública, e meu querido doutor Rodrigo Ribeiro, meu colega de Conselho Estadual da OAB, né, diretor da Escola da AGU, por esse honroso convite. Eu quero também fazer o registro e cumprimentar os demais colegas dirigentes da comissão. Faço isso lembrando do nosso querido doutor Ivan Ludwig, procurador do Estado, vice-presidente da comissão, e dos coordenadores das 3 esferas, o coordenador federal, nosso querido doutor Rodrigo Ribeiro, já mencionado, no âmbito estadual, nosso querido doutor Daniel Cateb, que esteve conosco aqui, né? E no âmbito municipal, nosso querido colega procurador autárquico do município de Belo Horizonte, nosso Vladimir Luciano, perdão, Vladimir Luciano. Feito esse registro, eu quero cumprimentar o professor Fernando e dizer, professor Fernando, que vou tentar contribuir com o debate, trazendo 2 pontos de vista para reflexão que o senhor possa, né, nos brindar. Vou fazer, em primeiro lugar, uma provocação no que se refere ao controle, aos órgãos de controle, ao controle jurisdicional das políticas públicas de assistência social, e vou trazer alguns exemplos pontuais que nós estamos vivendo aqui em Juiz de Fora para que a gente possa tentar, enfim, enriquecer esse debate tão difícil, né? Então, em primeiro lugar, eu quero registrar que no direito administrativo já convivemos no Brasil, né, com a ideia de controle judicial dos atos administrativos de longa data, né? Algumas obras são marcantes, a começar com a obra do ministro Seabra Fagundes, o controle jurisdicional dos atos administrativos, a obra de Caio Tasso, falando do controle jurisdicional do princípio da legalidade, um excelente livro do professor Juarez Freitas, que fala sobre a ótica do controle do ato administrativo e os princípios fundamentais, a contribuição inovadora da professora Maria Paula, da Laributi, lá em São Paulo, quando tratou de direito administrativo e políticas públicas. Enfim, isso sempre vem num crescendo sobre essa ótica de até que ponto é legítimo ou não esse tipo de controle e como ele deve ser implementado, né? No constitucionalismo moderno, a coisa ampliou, ganhou maior riqueza. Nós tivemos os debates sobre a ótica dos direitos fundamentais, né? E a introdução da ideia de efetividade, né, como um dado a mais sobre aquela classificação tradicional da eficácia dos direitos fundamentais, né? Por exemplo, José Afonso da Silva foi citado por alguém mais cedo, e, enfim, no Brasil, se não me engano, o professor e ministro Luiz Roberto Barroso trouxe numa obra há muitos anos essa ideia de tentar trabalhar o conceito de efetividade de direitos fundamentais, e no que foi seguido, enfim, por vários autores, como Gilmar Mendes, como Ingo Zarlet, como tantos outros, né? Professor Canotilho, né? Enfim, e hoje o que está na moda falar é judicialização e ativismo judicial. Então, esse é o ponto que eu queria colocar como introdução, já colocando para os ouvintes a ideia de que, pelo menos, há consenso na classificação de que a judicialização é um fato, é um fenômeno que ocorre por várias razões, mas principalmente em função de um não retorno, de um mau retorno do Poder Legislativo e do Poder Executivo no que se refere à concretização dos direitos fundamentais. Isso implica na judicialização e, uma vez judicializado o problema, tem de haver uma resposta do Estado através do Judiciário. E o ativismo é uma postura, né? Não é mais um fato. O ativismo judicial é um jeito de agir, é uma postura. E aí que vem as distinções dos doutrinadores falando se isso é um fenômeno bom ou ruim para a legitimidade democrática do Estado de Direito. Eu, a princípio, tendo a ficar com o professor Leno Streck, que insistentemente vem dizendo que todo tipo de ativismo é ruim para a democracia e é ruim para o Estado democrático de Direito,
e que nós precisamos, vez por todas, né, fazer valer o espírito das leis, a legalidade, o direito posto de que já nos falava Eros Graus, nosso ministro Eros Graus, né, e que isso tem que ser, e que a fonte de legitimidade tem que vir da força normativa da Constituição e das leis, e não do discricionarismo judicial em matéria de realização e concretização de direitos fundamentais. Estou falando isso porque o senhor sabe muito bem, professor Fernando, que no âmbito da assistência, dentro do conceito de seguridade, diferentemente do que ocorre com a saúde, nós não temos um arcabouço normativo claro sobre o que compete a quem, não é verdade? Nós não temos nem a ideia da solidariedade, muito presente no direito à saúde, que vem sendo trabalhada pelo STF para tentar solucionar, e nós temos a divisão normativa do que compete à União em matéria de fornecimento, o que compete aos Estados-membros e o que compete aos municípios. Já no âmbito da assistência, não. Nós temos isso, não. Na assistência pressupõe, verdadeiramente, no meu modesto entendimento, um federalismo cooperativo. Um federalismo de cooperação efetiva entre os entes federados. Veja que nessa época da pandemia, o senhor coloca aí a questão do papel excepcional da União com relação ao benefício emergencial, né, que efetivamente foi essencial, está sendo essencial para a sobrevivência e manutenção da dignidade das pessoas como um direito, né? Isso não poderia ser colocado aos municípios, porque não poderia ter como tirar dinheiro dos municípios para fazer frente a esse grave problema. Mas o senhor veja bem que no conceito normal da assistência social, nas tipificações do Conselho Nacional da Assistência Social, especialmente a Resolução 109 de 2009, né, você vê nitidamente que o município é o locus de realização de todos os serviços, de todas as ofertas que tem que ser dado em matéria de assistência social. E aqui é que começam os nossos problemas. À guisa de exemplificação, só veja bem, em Juiz de Fora, 85,5% dos recursos empregados de assistência social são do Tesouro Municipal. 14,5% vem da União através do cofinanciamento federal. 0,5% vem do cofinanciamento do Estado de Minas Gerais. Então, aí a gente vê que a assistência social realmente ela vem sendo implementada valorosamente pelos profissionais da assistência social e pelos recursos dos tributos municipais que são alocados para fazer frente, né, a esses graves problemas com os quais a gente está vivendo. E a assistência social, né, ela lida com 3 áreas de atuação. Nós temos os serviços e as ofertas de baixa complexidade, nós temos os serviços e as ofertas de média complexidade e os serviços especiais de alta complexidade. Tudo isso capitulado na Resolução 109, né, do mencionado Conselho Nacional de Assistência Social, né? E aí, apenas também a título de esclarecimento para todo mundo, Juiz de Fora hoje, nós estamos alocando normalmente por volta de 11 milhões para atendimento de crianças e adolescentes, 4 milhões e 100 mil para idosos, 10 milhões e 800 mil para a população em situação de rua, 1 milhão e 400 mil para serviços com portadores de deficiência e mais 1 milhão e 400 mil para serviços especiais destinados tanto às crianças, aos adolescentes e aos adultos. Né? Nossa cidade é uma cidade de médio porte, né? Juiz de Fora tem aproximadamente 700 mil habitantes e nós estamos lidando aí com essa extrema dificuldade de enfrentamento, já nos dias normais, da situação aflitiva das pessoas em situação de vulnerabilidade social, o que se agravou sobremodo agora nesse período de pandemia, né? Isso a olhos vistos, né? A situação ficou muito mais delicada, né? Isso fez com que o município de Juiz de Fora tivesse de trazer coisas novas para o enfrentamento. Então, a primeira coisa que se fez foi criar serviços adicionais de acolhimento de pessoas em situação de rua, ou seja, nós abrimos novas portas e novas frentes de acolhimento de pessoas em situação de rua, para que elas pudessem ter aonde ficar, né? Nós ampliamos qualitativa e quantitativamente todos os ajustes que nós mantemos com as nossas OSCs
OSCs são organizações da sociedade civil com as quais os municípios mantêm parcerias, em especial termos de colaboração regidos pela Lei 13.019 de 2014, que é o marco regulatório das organizações sociais. Então, nós tivemos que fazer abertura de frentes novas para ampliar o valor a ser aplicado nesses termos vigentes, justamente para permitir a compra de EPIs, justamente para permitir maior atuação na higienização, maior atuação no controle da proliferação do vírus aqui na cidade de Juiz de Fora. Então, houve realmente essa atitude. Nós estamos tentando e fizemos uma licitação que, infelizmente, deu deserta para a abertura de vagas em hotéis, principalmente no centro da cidade de Juiz de Fora, pela nossa configuração geográfica, de hotéis para abrigar pessoas em situação de rua que não aceitam ingressar nas das nossas casas de acolhimento normais. Normalmente são casais que não aceitam se separar porque as casas de acolhimento são ou para homens ou para mulheres. Então, nós estamos tentando abrir vagas em hotéis, e enquanto essa situação da proliferação do vírus a gente não consegue controlar isso ou não vê uma vacina, para a gente disponibilizar vagas de hotéis para essas pessoas aqui em Juiz de Fora, e principalmente para os migrantes, ou seja, aquelas pessoas em situação de rua que vêm de uma cidade para Juiz de Fora e ficam aqui por um tempo até que a gente consiga eventualmente retornar com essas pessoas, né, para suas comunidades, para os seus locais de trabalho. E aí, professor Fernando, diante disso e de várias outras ações que nós estamos, e o professor Gabriel também, que nós estamos trabalhando, que surgem alguns pontos que eu poderia, muito respeitosamente, dizer que tem trazido preocupação em função do controle, seja através do Ministério Público, seja através do Poder Judiciário, né? O professor e o querido amigo Hércules trouxe dados aí concretos da quantidade de ofícios e intimações que o município de Belo Horizonte recebeu nesses dias, não é verdade? E eu não tenho os dados gerais, mas eu queria trabalhar sob a ótica da assistência social que anda ocorrendo e que chama atenção pontualmente para a gente trabalhar a ideia de controle, né? Por exemplo, no que concerne enfim, são questões pontuais, mas que causam aflição. Por exemplo, nós tivemos recentemente uma medida liminar determinando que o município disponibilize um carro com um motorista para cada conselho tutelar de Juiz de Fora. Isso pode parecer alguma coisa pequena, nós temos 3 conselhos, dividida a cidade em 3 regiões. Isso mexe profundamente com a logística do nosso sistema de frota do município de Juiz de Fora, né? E aí, de repente, para o juiz, ele entendeu que para os conselhos tutelares exercerem a sua atividade, ele tem que ter à disposição um carro e um motorista. E a liminar vem, a gente tem que cumprir, né? Enfim, a interposição de agravo e, eventualmente, pedido de suspensão no nome da presidência do tribunal não costuma surtir o efeito imediato de modo algum, o que é uma situação que traz alguma angústia para nós. Nós tivemos, para o senhor ter uma ideia, uma decisão também no âmbito da Vara da Infância e da Juventude, cujo titular em Juiz de Fora é pessoa da mais alta capacidade, uma pessoa admirável, um profundo conhecedor de direito administrativo, mas deu uma ordem para que o município disponibilizasse uma pessoa full-time para cuidar de uma adolescente que não aceita ordens, que não se adapta às nossas casas de acolhimento, mas que não se pretende colocá-la em regime de internação. Então, são casos pontuais que, se começar a proliferar, como ocorre na saúde, nós vamos ter graves problemas, né? No âmbito dos idosos, nós sabemos que há várias instituições de longa permanência para idosos, as chamadas ILPIs, muitas delas custeadas com recursos do município. E, às vezes, infelizmente, há graves problemas nessas ILPIs, né? E o que acontece? O Ministério Público instaura o procedimento, ou um inquérito civil, ou um procedimento administrativo, vai trabalhando o problema ou de natureza sanitária ou de maus tratos e vai esticando aquilo ali o máximo que ele pode, não soluciona, chega à conclusão que tem que fechar, o que ele faz? Determina o fechamento da EPI e determina a absorção dessa gente pelo município. Dessa gente no bom sentido, os idosos precisam ser bem tratados, mas determina a absorção disso para o município quando nós temos uma situação explosiva para resolver, o que implica contratação direta de OSC sem chamamento público, alocar recurso que não estava previsto da noite para o dia para fazer esse enfrentamento, enfim, são situações
que a gente tem vivenciado aqui na cidade de Juiz de Fora com muita dificuldade, né? Todo dia nós temos, eu particularmente tenho participado, e essa parte eu acho boa, de conversas através de videoconferência com os vários ramos do Ministério Público aqui, que são subdivididos, né? Direitos humanos, o idoso, saúde, criança e adolescente. Não raras vezes a gente, com o gestor, está participando de reuniões para tentar equacionar, ainda na via não judicial, vários problemas, mas nós estamos aqui, enfim, lidando, por exemplo, né, o município de Juiz de Fora, por exemplo, ele optou por não oferecer quentinha para pessoas em situação de rua em Juiz de Fora, para não distribuir, nesse período de pandemia, quentinha, mas ele criou uma unidade que está fazendo alimentação, disponibilizando alimentação, justamente para induzir higiene, um mínimo de convivência social em determinado horário, e não que essas pessoas fiquem nas ruas com as suas quentinhas, com cachorro, aquela situação ruim, né, de pouca higiene, enfim. Nós estamos com isso e estamos respondendo ao Ministério Público, quer que a gente disponibilize quentinha para as pessoas em situação de rua que eventualmente não querem ir lá para poder fazer as refeições nos horários marcados e com o mínimo de higiene. Enfim, são situações que vão aumentando a cada dia, e aí a preocupação que eu tenho, eu vou pegar um gancho no que foi falado aqui para finalizar, para não tomar muito tempo, o que, se não me engano, a doutora Cíntia colocou no painel anterior, é uma situação assim, extremamente importante, porque, ao contrário do que ordinariamente ocorre na saúde, no âmbito da assistência social, nós temos, são ações civis públicas, ou propostas pelo Ministério Público, ou propostas pela Defensoria Pública, em prol de pessoas determinadas, ou em função de alguma tese qualquer de interesse difuso mesmo. Então, nós não temos um volume grande de ações, mas nós temos ações com potencial de intervenção nas escolhas públicas muito grande. E eu sinto que talvez nós, do direito, não tenhamos ainda nos dado conta da importância de dialogarmos com os profissionais de assistência social, de compreender aquilo que eles estudam, aquilo que eles preconizam, sob a ótica dos valores previstos na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, nos valores previstos na Resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social, para viabilizar, né, uma situação que possa trazer mais conforto, mas que possa tornar factível a atuação dos municípios, porque por mais que o judiciário tenha dito que a reserva do possível não pode ser mais invocada, né, vai haver a revolta dos fatos contra o direito, porque uma hora não vai dar mais. É simples assim, uma hora não vai dar mais, porque o dinheiro não brota em árvore, né? E é falaciosa essa ideia de que se gasta muito com propaganda ou com cargo comissionado e não se investe em assistência e saúde, porque basta ver e mergulhar nos orçamentos públicos para ver o que está comprometido, como a situação é grave no âmbito dos municípios. Cito por fim, e é por fim mesmo, doutora Juliana, a situação que nós fizemos aqui também como nós temos várias parcerias com várias OSCs, professor Fernando, e o prefeito suspendeu vários serviços que poderiam e deveriam ser suspensos para não contaminação, principalmente o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que envolve milhões de reais. Nós suspendemos o serviço, mas não suspendemos o pagamento dos valores para as OSCs, porque isso poderia gerar um desemprego imediato, piorando ainda mais a situação, exigindo da advocacia pública, modestamente, não só no meu caso, mas de todos nós que trabalhamos, muita coragem para emitir um juízo de valor técnico no sentido da possibilidade de continuidade de pagamento para que não haja, né, o fechamento da própria instituição ou a debandada geral dos seus servidores e funcionários, até porque nós não sabemos quando que vamos retomar. Enfim, peço perdão pelo alongamento, agradeço muito a oportunidade, uma honra, espero ter contribuído aí com o professor Fernando e com o professor Gabriel para o debate. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Nós agradecemos muitíssimo a sua contribuição, principalmente por trazer a realidade da rede de atendimento nos municípios, onde realmente a assistência social atua no atendimento aos usuários. Muito obrigada. Eu passo agora a palavra ao doutor Gabriel Arbex, procurador do Estado de Minas Gerais, mestre em Direito Tributário pela UFMG. Muito obrigado, doutor Juliana.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Rodrigo Ribeiro e a todos da Escola da AGU e da Comissão da Advocacia Pública da OAB pelo convite para participar desse evento aí tão importante. É realmente uma alegria, uma satisfação muito grande participar ao lado de tantos competentes colegas advogados públicos, em especial meus colegas de AGE e amigos, doutores Daniel Cateb e Dr. Marcelo Barroso. Ambos são verdadeiras referências aí no âmbito da advocacia pública. E gostaria também de parabenizar aí os colegas Fernando Maciel e Rodrigo Esteves pelas brilhantes exposições, realmente pontuaram questões muito importantes, não só para a advocacia pública, né, mas para a sociedade como um todo, e também a mediadora, a doutora Juliana, pela boa condução dos trabalhos. Bom, na minha exposição, aí, buscando conciliar o tema, objeto deste painel, com questões que sejam de interesse da advocacia pública, a minha ideia é explanar, ainda que de maneira sucinta, sobre as medidas de assistência social que vêm sendo adotadas pelo Estado de Minas Gerais no contexto de combate a essa pandemia, com especial destaque para o programa intitulado Bolsa Merenda, e uma divergência jurídica relativa a ele que me parece ser do interesse da advocacia pública como um todo. Antes, porém, e sem esquecer a natureza de debate, de reflexão desse evento, em relação ao auxílio emergencial tão bem explanado pelo Dr. Fernando Maciel, para mim, a pergunta que fica é qual será o legado dessa experiência de concessão de uma renda mensal para um número significativo de brasileiros menos favorecidos financeiramente e socialmente. O assunto não é novo. Eu me recordo das aulas do professor Onofre Alves Batista Júnior, que é o nosso ex-advogado-geral do Estado e professor do UFMG, e ele nos ensina que as propostas de criação dessa renda básica mínima encontram inspiração lá nas ideias do britânico Thomas Paine, introduzidas em 1797, na França, por meio de um panfleto intitulado Justiça Agrária. Agora, com essa experiência prática do pagamento do auxílio emergencial, numa situação excepcional, somada à experiência ainda recente do Bolsa Família, me questiono como a questão será tratada pelos governos daqui em diante. E a par dos problemas operacionais, também tão bem pontuados pelo Dr. Fernando Maciel, qual foi a repercussão do pagamento deste auxílio na economia e também na melhoria das condições de vida dos menos favorecidos? Então, nós temos uma boa oportunidade aí para aprofundar ainda mais na reflexão da importância desse instrumento, que é uma renda básica mínima para os menos afortunados. E outro ponto que eu acho importante destacar, que tem relação com o tema que estamos tratando neste seminário, que é a Seguridade Social, é que em 2019, nos debates sobre a reforma da Previdência a nível federal, tentou-se, de forma bastante contundente, disseminar a ideia de que o modelo protetivo de 1988, de um Estado distribuidor, que esse modelo teria se esgotado. Mas, por outro lado, agora, com essa pandemia, essa noção protetiva modelada pelo Constituinte de 88 voltou à tona com muita força. Agora, né, num cenário bem diferente, todo mundo demanda uma atuação proativa do Estado, mesmo os defensores mais árduos do Estado mínimo. Então, ao menos essa pandemia serviu para revisitar o papel do Estado, em especial na seara social da Seguridade Social. Pois bem, feitas essas observações iniciais e já adentrando aí nas medidas adotadas no âmbito do Estado, eu entendo que, primeiro, é importante ter em conta que, conforme também foi destacado pelo Dr. Fernando na sua apresentação, os artigos 22, 23 e 204 da Constituição, cabe à União editar as normas gerais sobre assistência social e cabe aos estados e municípios legislar de maneira, vamos dizer, concorrente, né, sem desrespeitar, é claro, as normas gerais colocadas pela União. Mas esse cenário normativo, conforme foi destacado também pelo Dr. Rodrigo Esteves, ele não é tão claro quando estamos a tratar de assistência social, o que gera muitas dúvidas essas que vou aprofundar quando for tratar especificamente do Bolsa Merenda. E sobre a ótica aqui do Estado de Minas Gerais, logo no início da pandemia, foi promulgada a importante Lei 23.631, que no seu artigo 12 prevê as medidas de proteção social de grupos vulneráveis da população mineira para reduzir os efeitos e os impactos aí da pandemia. E foram 4 as principais diretrizes dessa lei no contexto de seguridade social. A concessão de uma renda mínima emergencial e temporária para alguns grupos sociais mais vulneráveis, a assistência alimentar às famílias de estudantes, a proteção à população em situação de rua, a concessão de desconto na tarifa social relativa a serviços públicos sob a responsabilidade do Estado para o consumidor de baixa renda. E ainda, no mesmo dia, foi também promulgada a Lei 23.631, por meio da qual criou-se o Programa de Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia da Covid-19, promovendo aí o realocamento orçamentário necessário às medidas de proteção dos cidadãos mineiros nesse período. E na área da assistência social, especificamente, os projetos consistem em ações assistenciais para idosos, pessoas com deficiência e população em situação de rua,
e também o auxílio emergencial temporário para as famílias inscritas no Cade Único ou beneficiários do programa Bolsa Família. E dentre as diversas medidas que foram adotadas no âmbito do governo do Estado de Minas Gerais na área de assistência social, nesse contexto de pandemia, eu destaco as seguintes, deixando a Bolsa Merenda para o final. Em relação à população em situação de rua, né, que também foi uma preocupação muito grande aí de Juiz de Fora, né, conforme pontuado pelo Dr. Rodrigo Esteves, aqui a Serraria Souza Pinto, que é um prédio bastante famoso aqui em Belo Horizonte, ele vem servindo de local de acolhimento desse grupo, dessa população em situação de rua, tratando-se de uma ação articulada aí do governo do Estado de Minas Gerais por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, da Secretaria de Desenvolvimento Social e a Arquidiocese de Belo Horizonte. E, além disso, recentemente, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, considerando a permanência do contexto de pandemia, que está durando mais do que nós poderíamos imaginar no início, ela elaborou uma recomendação com a finalidade de orientar e recomendar aos municípios a manutenção da população em situação de rua nas unidades de acolhimento institucional, enquanto perdurar essa situação. Tem as dificuldades, conforme pontuou bem o Rodrigo Esteves, né, como o casal que não quer ficar separado nos abrigos, e tem essa dificuldade ainda maior de o Poder Judiciário se imiscuir em questões que são, ao meu ver, aí, de política pública, que somente quem está na linha de frente da gestão municipal tem condições adequadas de tratar dessas matérias. Também tem um segundo programa, que é o programa Bolsa Reciclagem, que vem sendo gerenciado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado. E, em relação a esse programa, o Estado de Minas Gerais decidiu quitar um passivo aí, tem um passivo grande aí, em relação aos governos anteriores, da ordem de 3 milhões de reais, e o pagamento parcial aí desse passivo vai beneficiar aí bastante a classe dos catadores de recicláveis, né? Também uma terceira medida, através de parcerias aí com a iniciativa privada, a Secretaria de Desenvolvimento Social conseguiu distribuir milhares de cestas básicas em praticamente todos os municípios de Minas Gerais por meio de um projeto chamado Fazer o Bem, Faz Bem. E as cestas básicas são destinadas a famílias que vivem na faixa de extrema pobreza. Já no cenário aí da cultura, da arte, né, tem o projeto Arte Salva, que é uma ação conjunta entre o governo estadual, a iniciativa privada e entidades da sociedade civil para apoiar e incentivar a execução aí de projetos artísticos e culturais. O objetivo é auxiliar com suporte emergencial os profissionais e comunidades que se encontram em situação de maior vulnerabilidade nesse contexto da pandemia, como, por exemplo, os circenses, os quilombolas, os indígenas, os artistas de rua e os músicos. E a primeira ação do projeto foi um edital emergencial de auxílio ao setor cultural via Fundo Estadual de Cultura, que foi no valor de 2,5 milhões de reais. A Secretaria de Desenvolvimento Social também, eu não sei se já repassou, irá repassar ainda ao Fundo Municipal de Assistência Social de todas as prefeituras mineiras aí um aporte eventual e extraordinário de mais de 9 milhões de reais que deverão ser aplicados pelos municípios em ações exclusivamente de enfrentamento aos impactos causados pelo coronavírus. E os recursos destinados para a assistência social são provenientes da medida provisória federal, né, claro, 978/2020, que prevê repasses extraordinários do governo federal aos estados e municípios para o combate do coronavírus. Agora, adentrando na questão que eu resolvi dar maior destaque aqui nessa apresentação, que é sobre o programa Bolsa Merenda. O Bolsa Merenda ele é um benefício assistencial aqui gerido pelo Estado de Minas Gerais, e é um benefício assistencial eventual, que entra naquele conceito do artigo 22 da LOAS, da Lei Federal 8742 de 93. Ele é um benefício eventual pago em pecúnia, né, para substituir a ausência de alimentação durante a suspensão das aulas, a conhecida merenda. Então, sentiu-se a necessidade, aí, com o advento da pandemia, de substituir a merenda que antes era fornecida durante o curso regular das aulas, e agora, com a suspensão das aulas, as famílias ficaram sem essa merenda, que é muito importante, são famílias pobres, vulneráveis, é muito importante para essas famílias conseguirem manter uma condição de vida mínima, especialmente no quesito alimentar. E desde abril, a Bolsa Merenda destinou R$ 50 mensais para estudantes da rede estadual de famílias com renda per capita menor de R$ 89 mensais. E diante da impossibilidade de retorno às aulas presenciais neste momento, o benefício foi agora prorrogado por mais 2 meses, agosto e setembro, no mesmo valor pago originalmente. Além dessa prorrogação, e além dos alunos já beneficiados na primeira etapa do programa, estão sendo incluídos nessa nova etapa, nessa prorrogação, os alunos da rede pública estadual de ensino com renda mensal familiar per capita de até R$ 178. Então, houve uma ampliação do programa para pegar famílias com uma renda per capita um pouco, antes era até R$ 89, agora até 178, o que estima o governo vai abarcar aí 466 mil alunos do Estado que serão beneficiados com o Bolsa Merenda.
Agora, uma questão sensível que me foi relatada ontem pelo procurador do Estado que comanda o jurídico da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é o doutor Tiago Mauad, uma referência aí em direito público no âmbito da Advocacia Geral do Estado, a quem eu agradeço muito a ajuda, e que também essa questão foi bem colocada aí pelo doutor Rodrigo Esteves na sua explanação, é saber se o Estado ele pode ou não criar e executar o benefício eventual, em especial nesse contexto excepcional que estamos vivendo da Covid-19. Sobre este ponto, aí, o Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social, ele editou a Portaria 58, em 15 de abril de 2020, já aí no olho do furacão, aprovando aí a nota técnica que traz orientações gerais acerca da regulamentação, gestão e oferta dos benefícios eventuais no contexto dessa pandemia. E pela leitura dessa portaria, tem-se a impressão de que somente municípios poderiam executar benefícios assistenciais eventuais. Eu digo impressão, pois esse tema não foi objeto central de análise da nota técnica aprovada por essa portaria. E por que nessa portaria, né, que aprovou essa nota técnica, tratou-se da questão do pagamento do benefício eventual mais sobre a ótica municipal? Isso é porque o artigo 13 da LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, diz que compete aos estados destinar recursos financeiros aos municípios, a título de uma coparticipação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais. Por sua vez, o artigo 15 diz que compete aos municípios destinar recursos financeiros para o custeio do pagamento dos benefícios eventuais. Então, tem-se a noção geral de que a execução seria, de fato, pelos municípios, ao passo que os estados participariam tão somente como cofinanciadores do benefício eventual. Esse é o contexto normativo geral que nós conseguimos vislumbrar hoje, analisando o nosso ordenamento jurídico como um todo. Por outro lado, no artigo 204, a Constituição Federal colocou como diretriz das ações governamentais de assistência social a descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal. Então, se lendo isoladamente a Constituição Federal, dá a impressão de que a execução poderia ser também pelo Estado, não apenas pelos municípios. E sobre essa polêmica, a AGE emitiu algumas notas jurídicas já no contexto de pandemia, e a AGE aqui de Minas vem entendendo que o Estado, a partir de situações excepcionais de calamidade pública, como a que estamos vivenciando, poderá sim adotar as medidas emergenciais, inclusive o benefício eventual, porque possui competência comum de execução, aí a AGE dá uma interpretação a diversos dispositivos da LOAS, e isso tudo sem o prejuízo dos repasses correspondentes ao provisionamento aos municípios. Eu tive aí a notícia do Rodrigo Esteves que realmente o repasse estadual está mínimo, né, 0,5% aí para o Fundo de Assistência Social do município de Juiz de Fora. Eu não tenho esses dados especificamente, mas o que foi pontuado pela Advocacia Geral é que o fato de o Estado criar e executar um benefício eventual não prejudica e nem pode prejudicar o repasse correspondente ao cofinanciamento dos fundos de assistência social dos municípios. Né? E isso não afasta a noção de que a regra é, sim, a política ser essencialmente descentralizada para os municípios. Foi assim que a LOA foi sistematizada. No entanto, é permitido, conforme eu antecipei, na Constituição Federal e na LOAS, a execução pelo Estado. E, em especial, sempre lembrando, neste cenário especial de calamidade pública que estamos vivenciando, que gera realmente situações extraordinárias de vulnerabilidade, além das já existentes, como, por exemplo, a ausência de alimentação às crianças e adolescentes com a suspensão das aulas em Minas Gerais. Esse cenário, eu acho que mais do que justifica o governo do Estado de Minas Gerais ter criado e estar executando e ampliando esse programa do Bolsa Merenda. E destaco aqui que outros estados também instituíram benefícios eventuais neste cenário de calamidade pública, citando aí dois apenas a título exemplificativo, que são Pernambuco e Pará. E a título de conclusão, já fechando aí a minha apresentação, considerando ainda esse contexto excepcional que estamos vivenciando, eu entendo que, em termos de assistência social como política de Estado, e é política de Estado, é um direito fundamental, conforme bem destacado pelo Dr. Fernando, qualquer interpretação jurídica que deve, entendo, ser voltada para a maximização, a potencialização das possibilidades de proteção das pessoas mais vulneráveis, dos grupos mais vulneráveis, em especial, mais forte ainda, nas searas da saúde e assistência social. Então, sempre a ideia do intérprete do direito, seja juiz, seja advogado público, seja membro do Ministério Público, para mim, segundo eu entendo, é a maximização da proteção social.
da leitura do texto constitucional, foi isso que o Constituinte quis privilegiar no que toca à Seguridade Social como em tudo. Eu entendo ainda que não há mais como as classes menos afortunadas dependerem tão somente de doações, da ação benevolente de particulares realizadas de modo aleatório e muitas vezes por meio de práticas tão somente clientelistas aí para, vamos dizer, fazer um nome no mercado, as quais historicamente moldaram as relações sociais no Brasil. Então são essas as minhas colocações para tentar contribuir com o evento. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Gabriel Arbex, pela contribuição. Os membros da mesa, um agradecimento ao doutor Fernando Maciel, doutor Rodrigo Esteves, doutor Gabriel, e deixo à vontade se houver alguma colocação final para o encerramento. Juliana, eu gostaria só de responder uma pergunta que foi encaminhada aqui pelo chat. Eu vi aqui que deixa eu ver o nome do participante, o João Galarini, perguntou se o acréscimo de 25% na aposentadoria pode ser estendido para os benefícios de prestação continuada, benefícios. Não, né, porque esse acréscimo é apenas para aposentadoria por incapacidade permanente no sistema previdenciário. Então, nós não podemos estendê-lo, ampliá-lo para um outro subsistema, que é o assistencial. Até porque nós temos lá um dispositivo constitucional, parágrafo 5º do artigo 5º, que ele traz a regra de contrapartida da prévia fonte de custeio, aonde nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social, e não só da Previdência, pode ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Então, se tivéssemos aí uma proposta normativa para ampliar também para os destinatários do BPC-LOAS, o acréscimo de 25% que é concedido ao aposentado por invalidez que necessita de um auxílio permanente de uma terceira pessoa, teríamos que observar também esse dispositivo. Lembrando que, recentemente, o STJ, aplicando a isonomia, estendeu este acréscimo de 25% para todas as modalidades de aposentadoria. A Advocacia Geral da União recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão dessa decisão do STJ até avaliar se ela afronta ou não esse dispositivo. E lembrando que princípios constitucionais, eles têm que ser observados por aquele que cria a lei, legislativo, aquele que executa a lei, o executivo, e também aquele que interpreta a lei, ou seja, o poder judiciário. Então, creio que a observância dos princípios constitucionais possam contribuir um pouco aí para amenizar a preocupação do doutor Rodrigo Esteves acerca de uma excessiva atuação judicial, um ativismo judicial. Eu acho que a gente pode, lendo um pouquinho mais o texto constitucional, observando os seus princípios, a gente pode garantir aí uma harmonia maior entre todos eles, lembrando que existe o sistema de freios e contrapesos, quando um não funciona, o outro tem que atuar, mas não como um fenômeno, não de forma constante, usurpando a atribuição de cada um. Então, só tenho a agradecer mais uma vez aí o convite, parabenizar a todos pela organização daí desse excelente seminário. Um abraço a todos. Muito obrigada aos membros da mesa, muito obrigada, doutor Fernando, doutor Rodrigo, doutor Gabriel Arbex. Eu gostaria só de agradecer aqui à OAB, à Comissão da Advocacia Pública e Escola da AGU, pela oportunidade de trazer à luz a discussão sobre o tema da assistência social, que no contexto de pós-pandemia, com certeza será um setor muito exigido, né, levando em consideração as consequências sociais e o aumento da população vulnerável. E nessa oportunidade, assim como o doutor Hércules homenageou os profissionais da saúde, eu atuei na área da assistência social e gostaria de fazer a minha homenagem aos profissionais de ponta da assistência social, que atuam nas unidades de CRAS, de CREAS, de abordagem social e atendem diretamente essa população vulnerável. É um trabalho muito digno e muito necessário. Viu? Muito obrigada por todos, pela participação de todos. Eu passo a palavra para o doutor Rodrigo para o encerramento. Bem, muito obrigado a todos. É um evento excelente, né? Eu tive um probleminha aqui de conexão, acredito que a doutora Luzia também teve. Então, eu vou fazer esse encerramento em nome dela, né, da nossa presidente da comissão, agradecendo a todos participantes desse evento, né, que nos assistiram no YouTube, colegas, advogados públicos e demais interessados, servidores públicos. Tivemos uma audiência muito grande, né, esse evento foi divulgado no Brasil inteiro,
Então, assim, acho que esse evento foi uma concretização aí dos nossos anseios, né, das nossas dificuldades, as ponderações que foram colocadas, os contrapontos, os alinhamentos das advocacias públicas, né, federais, estaduais e municipais. Eu acho que puderam ter aí uma noção de como nós estamos atuando né, nesse momento de pandemia e pós-pandemia. Então, gostaria de agradecer muito a todos, né, também, obviamente, os palestrantes, os debatedores, os mediadores, como eu disse no início aqui, na abertura, que prontamente aceitaram o convite e, né, em favor aí, né, dessas capacitações, né, da capacitação desse nosso seminário. Em breve faremos um outro, né, esse já é o segundo, em breve faremos outro e conto, com certeza, com todos os colegas. Muito obrigado. Né, desculpem o nosso atraso, tivemos um atraso inicial por questões técnicas, mas tivemos que